Olá, meus amores, muito bom dia, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui novamente para mais uma videoaula de história. Nós estamos hoje aqui concluindo a unidade 10, uma unidade que vem falando sobre como nós construímos a cidadania no nosso país, quais foram as dificuldades, por quais caminhos as pessoas que tentaram fazer essa revolução passaram. Quantas revoltas nós passamos até chegar nos dias atuais? Como foi o acontecimento, né? Como ocorreu o surgimento e as transformações da nossa Constituição para que chegássemos aí até os dias de hoje, tivéssemos direitos ao voto, tanto para mulheres quanto para analfabetos, ou seja, para que a cidadania fosse colocada em prática, para que fosse realmente um direito de todos. E ainda sabemos que há muito para ser feito, mas já caminhamos bastante. Falamos sobre a Constituição, que traz aí os direitos e os deveres de todo cidadão. Falamos sobre cada revolta, as mais importantes, né? Que aconteceram, a revolta da Farroupilha, os períodos do governo, né? Os períodos regenciais, o Estado Novo, os tipos de voto que tiveram antes dessa Constituição, antes de existir a Justiça Eleitoral, que foi quem colocou aí realmente um ponto final nessas diferenças e também nessas maneiras de burlar os votos, de chantagear as pessoas. Hoje a compra de voto é crime, então tudo isso nós falamos. Então nós vamos dar continuidade aí hoje, encerrando essa unidade. Então nós já vamos continuar aí lá na página 128 da apostila de História, com o que eu aprendi, mostrando aí um breve resumo de tudo aquilo que nós falamos nessa unidade. Então a página 128 traz o seguinte: a primeira Constituição do Brasil, elaborada em 1824, foi imposta por Dom Pedro I para atender aos próprios interesses e aos interesses da elite. Ou seja, quando a primeira Constituição foi feita, ela não foi algo feito para atingir a toda a população, desde os mais ricos até os mais pobres. Não. Foi uma Constituição feita para que pudesse aí favorecer tanto a realeza quanto também a elite. No início da República, o voto era aberto, o que expunha os eleitores a ameaças e trocas de favores oferecidos pelos coronéis. Voto aberto é aquele voto onde todos sabem quem você vai votar. Como a gente falou anteriormente, as pessoas chegavam lá e falavam para o mesário em quem ela iria votar, em alto e bom som. E o mesário marcava na cédula de voto em quem ele estava votando. Durante o governo Getúlio Vargas, o Brasil teve duas constituições. A de 1934, que estabeleceu o voto secreto, incluiu a participação das mulheres e criou a Justiça Eleitoral. E a de 1937, que foram 3 anos depois, que retrocedeu em todos esses direitos, pois suspendeu as eleições diretas. Então, nós caminhamos passos longos e retrocedemos. Olha só quanta história nós tivemos para chegarmos aí nos dias atuais. O período entre 1945 e 1964 é chamado de democrático e foi caracterizado por profundas transformações na sociedade brasileira, com grande organização política de diferentes grupos na reivindicação de direitos. Durante o governo militar, a Constituição de 1945 foi cancelada e a sociedade sofreu com a censura, a falta de participação política na escolha dos presidentes e a repressão, coisa que nós falamos também, né? Já a Constituição de 1988 é também conhecida como Constituição Cidadã, devido aos avanços em relação à cidadania, com a inclusão de todos os grupos sociais. Então, gente, nós passamos por todas essas situações aqui, ó, da primeira Constituição, depois o governo de Getúlio Vargas, que teve duas constituições de 1934
e a de 1937. Depois, durante o governo militar, a Constituição de 1945 foi cancelada. Logo em seguida, a gente teve o início aí da República, o voto era aberto, as pessoas todas sabiam, chamavam aí de voto de cabresto, as pessoas também tinham aí que falar em quem votavam, eram obrigadas a votar em quem os coronéis exigiam. Tivemos aí esse período democrático. Depois, nós já tivemos a Constituição de 1988, conhecido como Constituição Cidadã. Agora que nós já concluímos a unidade, tem uma atividade falando sobre as constituições. Prestem bastante atenção. Destaque os adesivos disponíveis no material complementar. No material complementar, vocês vão destacar na página 231 esses adesivos aqui, ó. Constituição de 1891, Constituição de 1988 e Constituição de 1924. Essas três constituições serão utilizadas na página 129. Então, prestem bastante atenção aí. A atual Constituição brasileira. Qual é a atual Constituição brasileira, que é conhecida também como Constituição Cidadã, né? Que ampliou os direitos dos cidadãos, nos quais todos a partir de 16 anos podem votar. Ela foi elaborada logo após o fim do governo militar e ampliou a liberdade e garantia dos direitos dos brasileiros. Então, essa Constituição, nós já acabamos de falar sobre ela, que é a Constituição Cidadã, é a Constituição de 1988. Então, vocês vão pegar aí o adesivo da Constituição de 1988 e colar aqui nesse espaço. Primeira Constituição brasileira, outorgada por Dom Pedro I, dividiu os poderes políticos em legislativo, executivo e judiciário, além do poder moderador. O que era esse poder moderador? Estava nas mãos dele. Poderia ter os três poderes, mas no final a palavra era de Dom Pedro. Então ele interferia, né, nas decisões desses três poderes aí. Nas eleições, o direito ao voto era restrito apenas aos homens livres, maiores de 25 anos, e com renda mínima estabelecida na Constituição. Então, aí nós vamos colar a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição que nós tivemos. Aí nós temos mais uma Constituição, primeira Constituição do Brasil como república, tá? Depois que nós passamos por todo esse processo aí, militar e tudo mais. As eleições eram diretas para presidente e vice-presidente. Apenas os homens maiores de 21 anos podiam votar, com exceção de mendigos e analfabetos. O voto também não era secreto. Então, nessa primeira Constituição do Brasil como república, né, nós ainda tínhamos muito para caminhar. E, então, essa Constituição é a Constituição de 1891. Vocês vão colar aí a Constituição de 1891, tá? Que foram mudando até chegarmos aqui, ó, na atual Constituição, a de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. Ok? Certinho? Bom, meus amores, então agora nós vamos fazer as atividades das páginas 121 até 127. Então, vamos acompanhar aí para vocês verem quais são as atividades que deverão ser feitas. Vamos à obra. Sobre as eleições no Brasil, colônia, marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Como eu sempre digo, leiam com bastante atenção, porque são afirmações. Você é que vai dizer se elas são falsas ou verdadeiras. Mesmo após a independência do Brasil, em 1822, ainda se manteve o uso de mão de obra escrava. Explique por que isso aconteceu e como foi a participação da elite nesse processo. Bom, gente, nós sabemos, nós falamos sobre isso,
que Dom Pedro apoiava a elite, e a elite precisava de mão de obra escrava. Então, era formada aí, essa elite brasileira era formada por escravocratas, ou seja, por pessoas que iam atrás aí e adotavam esse regime de mão de obra escrava, né? Então, o Dom Pedro I comprometeu a manter a escravidão no Brasil. Então, por isso que ela continuou, mesmo após a independência. Número 3, relacione a seguir os poderes políticos previstos pela Constituição de 1824. Letra A, poder moderador, que nós sabemos que é aquele poder aonde o imperador podia interferir em tudo aquilo que era decidido pelos outros poderes. Poder legislativo, que é representado pelos deputados e senadores que elaboram as leis. Poder executivo, que é quem executa as leis, que coloca essas leis em prática, são presidentes, né, ministros, imperadores. E o poder judiciário, que é representado pelos juízes. Então, você vai colocar a letra A aí para moderador, B para legislativo, C, executivo e D, judiciário. Número 4. Como Dom Pedro I garantiu para que seus poderes fossem absolutos por meio da Constituição de 1824? Ele instituiu o quê? Nós acabamos de falar sobre ele. Ele, por mais que tenha colocado aí os 3 poderes, ele instituiu o poder moderador junto com os 3 poderes. Tinham os 3 poderes, eles poderiam tomar decisões, mas a palavra final era do imperador, né? Número 5, o período regencial foi marcado por muitos movimentos sociais. Sobre essas revoltas, relacione os itens a seguir. Lembram, para quem tem dúvida, lá na apostila está falando sobre todas essas revoltas, que inclusive vocês puderam escolher uma para falar sobre, né? Na página 106 aqui, ó, nós temos todas elas. Para quem tiver dúvidas, para fazer essa relação e saber de qual revolta está falando, é só voltar lá no material e consultar novamente, tá bom? Continuando aí, número 6. Observe a imagem a seguir. Nós temos uma imagem, tá? Do título de eleitor utilizado nas eleições do Brasil Império. Olha só que interessante. Letra A, Brasil Império. A qual Constituição brasileira o título de eleitor acima atende? Nós sabemos que é a de 1824, né, gente? Estamos aqui mostrando, tem aqui o município, a data e tudo mais, então é de 1824. Quais eram os critérios que davam ao eleitor desse título direito ao voto? O que ele tinha que ser? Tinha que ser homem, tinha que ser livre, tinha que ter mais de 25 anos, tinha que ter renda mínima acima de 100 mil reais por ano. Então, nós temos aí vários critérios que, inclusive, nós grifamos no material, tá? Nas aulas anteriores. Continuando. Letra C. Indique e circule no título eleitor as informações que comprovam a sua resposta. Você vai identificar e circular. Você vai dizer quais foram as informações que você circulou. Então, no título aí, observando, a gente vê o nome do eleitor, que é Francisco Guimarães. Estamos vendo a idade dele, que é 28 anos, e tem a renda dele aí, ó, 200 mil réis. Então, se nós pudermos observar, se vocês analisarem aí com atenção, tem todas essas informações aqui, ó. O nome dele, tá? Aqui. A idade dele e a renda dele. Então, tudo isso está aqui no título de eleitor. Número 7. Observe a imagem a seguir. Nós temos aí a primeira página do jornal Gazeta de Notícias de 16 de novembro de 1889. Dos diferentes grupos insatisfeitos com a política de Dom Pedro II, um saiu na frente. Com o apoio do documento histórico acima, responda. Qual grupo foi esse? Os militares, né, gente? Ficou nítido aí. Quais ações esse grupo tomou? Eles foram liderados por Marechal Deodoro da Fonseca, e o Floriano Peixoto também, e os militares tomaram o poder. Falaram, não, agora nós é que vamos tomar conta. Então, com Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto à frente, eles tomaram essa decisão aí e tomaram o poder. C.
como esse grupo alterou a história do Brasil? O que eles fizeram, né, gente? Eles colocaram fim à monarquia, onde o poder era só aí na mão do imperador. Eles colocaram fim nessa monarquia. Número 8, sobre a Constituição de 1891. Assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Manteve o poder moderador? Falso, né? Já mudamos aí para outro tipo de regime. Estabeleceu a presidência no Brasil? Verdadeiro. Separou a igreja do Estado? Verdadeiro. A igreja era uma coisa, o Estado era outra. Instituiu o catolicismo como religião oficial do Brasil? Falso. E os estados passaram a ser chamados de províncias? Também falso, tá? Quem eram os coronéis? Como eles interferiam nas eleições do Brasil nos primeiros anos de república? Coronéis eram as pessoas de elite, donos de terra, né, de fazendas, e eles interferiam porque eles compravam votos, ofereciam dinheiro, remédio, e ameaçavam as pessoas. As pessoas, se não votassem neles, eles ameaçavam de todo jeito, né? Nós temos aí também no material, é só vocês pesquisarem. 10. Explica o que foi a política do café com leite. Os produtores de café com os produtores de leite e sua relação com as oligarquias de Minas Gerais e de São Paulo, né? Eles se estressaram com essas fraudes eleitorais que tinham aí e fizeram aí a revolta deles, né? Ficou com esse nome de café com leite pelo fato de serem os produtores de café com os produtores de leite que tomaram essa iniciativa. No material vocês encontram também toda essa situação. Número 11. Por que podemos dizer que a Constituição de 1937 do Estado Novo pôs fim a muitas conquistas da Constituição de 1934? Bom, gente, é porque ela extinguiu a justiça eleitoral, né? Muitos direitos que foram colocados nela, na Constituição antes, eles extinguiram. Então, isso prejudicou muito, suspendeu as eleições livres, estabeleceu eleições indiretas, né? Desculpa. E também eles permitiram a repressão, né, dos opositores políticos. Então, foi uma situação bem complicada, né? Que nós, inclusive, falamos sobre também como foi esse Estado Novo. Voltem lá com o título lá, Estado Novo, que vocês vão conseguir ver isso daí. O período democrático chegou ao fim em 1º de abril de 1964, com a tomada de poder pelos militares. A primeira pergunta aí, por que isso aconteceu, né? Porque eles anunciaram a questão da reforma agrária, a nacionalização das indústrias, aí os latifundiários e empresários estrangeiros, a parte classe média, né? As Forças Armadas também se organizaram e depuseram o presidente. Todo mundo que estava insatisfeito ali fizeram uma revolução e decidiram tomar a decisão, né? Qual tipo de governo teve início no Brasil depois disso, né? Então, teve início o governo militar, quando presidentes militares passaram a ter o poder, a tomar conta do nosso país e a ser eleitos indiretamente, tá? Número 13, o que foi o movimento da direta já? Foi quando as pessoas se revoltaram com essa situação em que o país estava vivendo e exigiram que o Brasil tivesse eleições já, o retorno do Brasil à democracia, principalmente em relação ao direito da população de eleger o presidente do país. Esse direito havia sido tirado. Então, as pessoas estavam reivindicando aí novamente os seus direitos em relação a essas situações aí. Como a Tia Grazi já falou para vocês, foram situações um pouco complicadas até chegarmos nos dias de hoje. Se hoje temos aí uma situação favorável em partes, porque sabemos que essa cidadania, infelizmente, não se estende a todo mundo ainda, né? Nós temos muito para caminhar, mas houveram, né, muitas batalhas, muitas lutas, reivindicações, protestos de pessoas corajosas que queriam mudar os rumos do nosso país. Então, por esse motivo, a gente tem aí essas pessoas colocadas aí como pessoas que fizeram parte da história e todas as outras que participaram de todas essas revoltas
para que mudassem o rumo do nosso país. Irá para casa também, irão, né? As páginas 198 até a página 200, tá? Então, essas páginas aí, 198, sobre essa unidade, até a página 200, sobre a cidadania do Brasil, também vocês deverão fazer, tá? 198, 199 e a 200 aqui até a letrinha C, certo? Vocês irão fazer. É uma atividade para casa, ok? Certinho? Observem tudo com bastante atenção, leiam novamente, olhem no material, tudo aquilo que vocês tiverem dúvida, pesquisem no próprio material, vocês encontram, certo? E qualquer dúvida, Tia Grazi e as professoras de vocês também estão à disposição, ok? Um beijo para vocês, meus amores, e até a próxima aula.